ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Cá estamos nós para mais uma conversa informal, e esta semana as nossas conversas têm como tema, não podia deixar de ser, a Jornada Mundial da Juventude. Não aquilo que os jovens viveram, mas vamos conversar, tal como já fizemos ontem, vamos conversar sobre aquilo que foi o viver das pessoas que acolheram, de quem organizou, de quem esteve à frente, de quem teve algumas noites sem dormir, muito trabalho e muitas dores de barriga e de cabeça porque por dia alguma coisa não correu bem. A verdade é que tudo correu maravilhosamente bem, também com estes convidados que estão connosco. Hoje temos o Fernando Paquim, que é o coordenador responsável da equipa de acolhimento local. Temos também o padre José Luís Ferreira, pároco de Ceiça e Albritel, a doutora Alda Moreira, diretora do Centro Social da Paróquia de Ceiça. Eu vou tirar os doutoras, escapou-me aqui a doutora Ângela Marques, que é a presidente de Junta de Freguesia de Ceiça e foi também família de acolhimento, a Carlota Santos, que é voluntária e foi também família de acolhimento, assim como a Beatriz Gameiro, que também é uma voluntária, tem 17 anos. A Carlota tem 13, a Beatriz tem 17, tiveram a conviver com estes jovens nas suas próprias casas e vamos saber qual foi a experiência delas. É nesse sentido que eu gostaria que fosse a nossa conversa. A vossa experiência, aquilo que vocês viveram. Entregaram muito, mas tenho certeza que também receberam muito. Fernando Paquim, como é que é? Como é que surge esta ideia de acolher na paróquia de Ceiça este grupo e um grupo especial? Quem é que vocês acolheram? Quantas pessoas foram? Portanto, conte-me tudo para depois conversarmos de alguns pormenores. Boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite, que muito nos honra por estarmos aqui hoje a fazer esta partilha. E respondendo já à questão, nós, na paróquia de Ceiça, recebemos 18 jovens que vieram da Polónia. E vieram de uma cidade muito especial, que se chama Wadowice, e que é a terra natal de João Paulo II, de São João Paulo II. Que foi o impulsionador da jornada. Foi o impulsionador das jornadas e que se chamava Karol Wojtyła, que ali nasceu e que realmente depois é este Papa, este santo, e até também denominado o Papa de Fátima. Portanto, para nós foi algo que seguimos o repto da diocese, de nós podermos receber jovens na paróquia. Começámos-nos a organizar. E é um contacto que já vem de há muito, portanto, nós já, no início do ano, começámos a trabalhar esta vinda. Mas porquê este grupo em particular? Posso dizê-lo que nasceu do facto de Wadowice ser uma cidade que no ano passado, em junho, se germinou com a nossa cidade, com o nosso município, Orem. E daí nasceu um dia a conversa, eles dizerem-nos que vinham, que estavam a organizar para vir. E nós dissemos, então porquê é que não ficam na nossa paróquia? Eles foram pensar nisso e, dito e feito, começámos a organizar para nós os recebermos. Depois organizar. E havia um programa que foi feito pela Diocese de Leiria Fátima, também pela Vigaria de Orem, mas vocês tinham ali uns pormenores também, tinham um programa específico na paróquia de Ceiça também. Com o que é que se preocuparam? Esta proximidade permitiu-nos trabalhar, lá está, de forma mais forte e repito, mais próxima, porque como nós estivemos há muito tempo em contacto, fomos falando e fomos vendo também as expectativas, nós entendemos que começámos a construir um programa de recepção. Hoje estamos aqui várias pessoas, muito partilhado. Nós fomos nos envolvendo, começando pela paróquia, seguimos também as diretrizes da Diocese no sentido de criarmos a equipa de acolhimento local, começámos a estruturar-nos, a mobilizar os jovens, e isto foi surgindo, portanto, levando a um programa, que depois poderemos falar a seguir, bem recheado, muito ajustado e muito forte, lá está, e de reconhecimento da nossa paróquia e freguesia também. Padre José Luís Ferreira, estes jovens vêm sempre com e eu já ouvi aqui um comentário que eles têm muita fé.
estes jovens vêm à procura também de algo na parte espiritual. O que é que sentiu nestes jovens? Sim, senti que eles vêm com o objetivo de realmente viver a sua fé e aumentar essa fé, sobretudo a partir de uma experiência que eles viveram visitando o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Recordo numa entrevista que o Sr. Padre que os acompanhou deu aqui ao nosso líder Paquim, ele dizia que eles vinham a Fátima para geralmente a pedir, eles jovens vêm pedir a Nossa Senhora que lhe dê um bom marido e que lhe dê uma boa esposa. E achei engraçado esse pedido, portanto essa entrevista que esse senhor padre que os acompanhou deu. Portanto, eles viveram e foram para nós realmente testemunhas da fé, da sua alegria em rezar. Eles desafiaram-nos à oração. E nós tivemos realmente uma experiência, para mim foi encantador, missa celebrada com eles, a missa que eu presidi e que foi vivida em polaco, parte dos cânticos também eles perceberam e viveram e cantavam em polaco diversas vezes, quer na oração do terço, em que era rezado em duas línguas. Uns pediam em português e eles respondiam em polaco, outras vezes eram eles que pediam em polaco e nós portugueses respondíamos em português. Portanto, foi assim momentos muito, muito partilhados, muito bonitos, e nós vemos logo que realmente eles são pessoas cheias de fé, cheias de esperança, cheias de alegria, que vêm com objetivos. São já grupos muito organizados e que dão testemunho realmente da sua vida espiritual, e portanto vêm-nos criar desafios e vêm envolver os jovens de cá. E os jovens, quando eles partiram para Lisboa, eles choravam, também gostavam de ir com eles, mas não estavam organizados para ir com eles. Mas se fosse amanhã, daqui a 8 dias a partida, e se eles tivessem possibilidades, eles organizavam-se eles. Portanto, para a próxima jornada, estou convencido que estes jovens que estiveram com eles esta semana, para a próxima jornada, não vão ficar atrás e querem ir com eles novamente. Querem ir também. Estes jovens já tinham vindo a Fátima? A maior parte não veio. Não. Foi a primeira vez que vieram a Fátima. Foi a primeira vez. Havia um ou outro que já tinha vindo, não havia nenhum. Mas de certeza que disseram que queriam voltar. Sim, com certeza. A Presidente Ângela Marques é a Presidente da Junta de Freguesia de Ceiça e apesar de não ser propriamente papel da Junta, sei que a Junta também se envolveu muito. Porquê e como, Ângela? Boa tarde. Olá, Paula, boa tarde. Eu acho que a pergunta a Junta não ser bem papel dela, eu não concordo nada com ela, até porque desde a primeira abordagem que o Paquim nos fez à Junta, eu achei logo que nós tínhamos que estar também à frente. E muito bem. E porquê? Eu considero que a Junta e a Paróquia são duas entidades para servir o povo. E então tem que andar de mãos dadas, e é sempre essa a nossa máxima, e já disse isto várias vezes ao Sr. Padre Zé Luís, que nós temos que andar sempre de braços dados, e portanto teríamos, claro, não é uma obrigação, mas é quase um dever temos que participar, nós temos que contribuir para isto, e enquanto Junta dissemos logo que sim, e penso que conseguimos colaborar naquilo que nos foi proposto. E o que é que vos foi proposto? Em que é que a Junta participou? Não estou a falar também, porque a Ângela foi também família de acolhimento, falaremos disso depois. Em termos de Junta, de que forma é que a Junta participou? Então, a Junta ajudou em alguma logística, nomeadamente no apoio com alguns alimentos para um jantar e para algumas refeições, assim, em termos financeiros, deu assim algum apoio. Depois também
na logística de os transportar de um sítio para o outro, com o apoio também do Grupo Desportivo e Cultural de Ceiça, que nos emprestou a carrinha para andarmos porque eles são muitos, não é? E então era fácil, juntamente com as carrinhas do centro de dia, fazermos este transporte. E, portanto, foi mais neste apoio e também na visita ao museu, que fizemos uma visita em que eles ficaram encantados, não conheciam, mas vivenciaram, até porque estes jovens, tal como já foi aqui referido, eles vivenciam muito os momentos e dão muita importância a tudo. Eles foram um exemplo para nós e para os nossos jovens de como é ser jovem. E deixem-me só dizer aqui uma coisa, que eu fiquei tão feliz porque eu percebi que afinal ainda há cristianismo nas mentes dos jovens, e isto é fantástico, porque eles vieram e colaboraram connosco em tudo, nas atividades todas, mas sempre com um grande objetivo, a fé. E isto é fantástico. Pronto. E o Padre José Luís há pouco estava a dizer a questão de que eles vinham a Fátima pedir um bom marido. É verdade, nós tivemos, e duas das jovens que acolhi lá em casa, elas foram de joelhos fazer o troço, a passadeira. Aliás, houve muitos jovens a fazer isso, que eu ainda ontem vi a fazerem isso também. De pele. Eles iam de calções, foram de pele. Elas tiveram que fazer depois, a posteriori, tratamento, porque ficaram com umas grandes feridas. E de facto elas diziam-nos: nós vimos pedir um bom marido. Boa. Alda Moreira. Eu posso completar esta comunhão, não apenas da Junta, mas do Clube Desportivo e da própria comunidade. Aliás, não foi só este grupo Voidovides, porque já anteriormente há esta complementariedade, vêm por ali, passaram durante a semana 200 jovens. Outros grupos franceses que passam a noite no clube ou na junta e depois vão rezar à igreja, fazer horas de adoração, reflexões, passam ali horas a rezar e com a logística da junta de freguesia e do clube. Portanto, há uma consonância muito grande no acolher muitos grupos que passam por ali, porque Ceiça é neste momento, assim como outras freguesias, é neste momento o percurso é a rota, faz parte da rota carmelita e de outros caminhantes. E houve muitos jovens a fazer essas rotas. Muitos jovens, e continuam todas as semanas. Ainda hoje passou um grupo, todas as semanas passam grupos, sobretudo neste tempo de verão. Eu estava a dizer, a Alda Moreira, que é a diretora do Centro de Dia de Ceiça, que também esteve envolvida nisto, aliás, as refeições, mas para além disso foi também família, o próprio Centro de Dia foi família de acolhimento, certo? Sim, como é que foi, como é que os idosos, porque estamos a falar de idosos, acolheram estes jovens? Olha, em primeiro lugar foi um privilégio para os idosos. Foi inicialmente algum espanto, porque na semana anterior, antes da vinda dos jovens, tivemos com os jovens da paróquia a preparar os cartazes das boas-vindas. Os nossos idosos fizeram questão de pagar as flores para o efeito da igreja, porque os jovens chegavam no Dia Mundial dos Avós. E nós quisemos celebrar esse Dia Mundial dos Avós de forma mais efusiva. Então, até parece que foi de propósito. Foi de propósito, eles chegaram nesse dia e foi. E a primeira reação era de uma expectativa muito grande. O que é que vai acontecer? O que é isto? E como sabemos, os idosos, quando começam a ver muitos jovens a passar com mais energia, ficam ali um bocado, vai alguém atropelar-me. E foram percebendo que havia ali uma dinâmica diferente. E a partir daí, cada vez que eram convidados a participar em alguma atividade, eles faziam-nos de forma tão entusiasmados, e depois o feedback que tinham, e eu vou voltar a frisar tudo aquilo que já foi dito, é que eles diziam assim: mas estes jovens têm tanta fé, viram, e eles reparavam em pormenores, na chegada, fizemos a recepção, foi no centro social, com os idosos só do lar, e como era o dia porque não estava programado com os do centro-dia, uma vez que não sabemos a hora certa que eles chegariam,
perdão, os 60 dias estavam lá também. Nesse momento foi todos, a recepção foi todos. Fizemos essa recepção, sinalizámos esse Dia Mundial dos Avós, que eles não se vão esquecer porque foi de facto diferente, e então foi feita uma oração conjunta. E quando se começou a rezar e os nossos utentes verificaram que eles foram ao bolso buscar um terço, eles não falam de outra coisa. Para eles deram. Não interessa se rezaram em polaco. Eles, é o que eles dizem. Olha, a música é a mesma. Eles conseguiram perceber o que é que estavam a rezar. E daí foi logo o convite para, quando foi para a missa, uma missa em polaco. Primeira reação, uma missa em polaco, vou lá fazer o quê? E de repente aqueles idosos dizem, não, nós damos, porque nós sabemos rezar com eles. Foi extraordinário. A alegria deles. É evidente que nós, enquanto família de acolhimento, porque acolhemos o Sr. Padre que acompanhava o grupo, ficou instalado no centro social, e isso criou ainda uma união muito maior. Sobretudo era um padre muito jovem, que os idosos viam logo de manhã a saudá-los e vinham logo dizer, olha, o Sr. Padre já se levantou, eles fizeram parte da vida dele também, apesar de não falar a mesma língua, de não nos conseguirem entender quando estávamos a falar com eles, não em polaco, porque acho que ninguém teve esse atrevimento, mas em inglês e em francês, porque o Sr. Padre Zé Luís falava em francês, com uma das meninas que sabia falar francês, mas os idosos não tiveram ali objeções, a língua não foi obstáculo. Não foi obstáculo. Portanto, foi uma experiência muito rica, uma experiência que eu acho que eles não vão esquecer mais. Terem a oportunidade de ouvir jovens polacos, quando eles cantaram o Ave de Fátima, eles perceberam que eles sabiam a mesma, cantavam da mesma maneira, eles não falam de outra coisa. Foi realmente um momento que eles não vão esquecer. Para além disso, depois eles prepararam também no último dia em que se fez a despedida, e que aconteceu um almoço na Associação das Fontainhas, e depois os nossos utentes prepararam uma breve apresentação das suas. Nós não tivemos muito tempo, não tivemos tão pouco tempo de ensaiar, eles não conheciam o espaço, mas eles deram-se de corpo e alma àquela representação, porque quiseram representar as profissões ligadas à terra, aquilo que era a vivência deles enquanto mais. E a satisfação deles, eles no dia seguinte diziam, e não sei se eles entenderam alguma coisa, mas eles riam-se. Ou seja, partilharam alegria. Eu acho que foi sem dúvida nenhuma um momento de partilha, um momento de amizade muito forte. Eu acho que se na semana anterior alguns diziam, mas vem para aqui, quantos é que dormem? Vem dormir aqui, quantos vêm? Com medo, ai, o que é que vai acontecer? Neste momento, se lhe dissessem, vêm mais 50, podem dormir na vossa cama, todos diziam que sim. Pois, eu também acredito que sim, aliás, tem acontecido com todos. Posso complementar aqui claro uma experiência que eu vivi, que foi o grupo de italianas escuteiras que, quando os outros saíram para Lisboa, vieram elas passar lá também o fim do dia, a tarde a bem dizer, e ficaram para outro dia. E então contactaram diretamente com os idosos, e só sei que antes do fim do dia, uma idosa, uma utente, andava lá à procura cada menina. Quem foi a menina que me deu aqui isto, que era uma dezena, trazia a dezena, na dezena para fazer a oração, e qual a menina e tal. E então veio a menina, andava lá, era uma arquiteta, licenciada em arquitetura. E então lá vem, e então vi várias escuteiras, eram escuteiras, ali com lágrima no olho, emocionadas, com aquele gesto daquela utente que queria agradecer publicamente àquela menina que lhe ofereceu essa dezena. Portanto, esta partilha, esse sentido de proximidade, e as emoções que viveram de parte a parte, foi muito bonito. São emoções muito fortes. Carlota, tu tens apenas 13 anos, mas vivenciastes de perto com alguém em tua casa. Como é que foi esta experiência? Foi uma boa experiência, porque elas trataram-me como a irmã mais nova delas, e eu tratei-as como as minhas irmãs mais velhas. Elas eram um bocadinho mais velhas, mas era como se nós já conhecêssemos há muito tempo. Foi uma amizade que não fica por ali,
vai ser uma amizade muito comprida, vamos continuar a falar. E agora com as redes sociais ficaram amigos, seguramente, sim, não é? sim. Claro. O bom foi, tipo, elas gostaram de aprender português. Elas às vezes chegavam O que é que ao pé elas de mim. aprenderam? Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Houve uma que aprendeu urso, porque na cama onde ela dormiu tinha ursinhos desenhados. Sim. Então ela pergunta à minha irmã o que é que era e era urso. Também obrigada, amo-te. Que bom, que bom. Amo-te muito. Foram umas palavras, sim, como estás? Foram as palavras que nós utilizamos no dia a dia. Quer dizer, uma semana, mais uma semana isto e ficava tudo. Eram portuguesas. Carlota, mas diz-me uma coisa, tu és jovem, tens 13 anos, quando te disseram em casa que iam ser família de acolhimento, tu ficaste muito contente, assim, tiveste algum receio, como é que foi? Eu fiquei ansiosa. Fiquei ansiosa porque foi a minha primeira vez e ao mesmo tempo eu estava nervosa porque o meu inglês não é dos melhores. Então eu estava muito nervosa de não conseguir falar com elas. Mas às vezes eu apontava para as coisas e elas percebiam. Então eu estava assim com um bocadinho de receio, mas correu bem. Correu bem? Sim. A experiência ias repeti-la, não era? Claro. Olha, aqueles olhos, até abriu mais os olhos. Olha, Beatriz Gamairo, tu também contas-me a tua experiência. Como é que foi? Quando os pais te disseram assim, olha, vamos ter aqui uns jovens em casa. Eram meninos ou meninas? Tive duas raparigas. Duas raparigas. Disseram-te assim, olha, vem para aqui duas raparigas. O que é que tu disseste? Qual foi a primeira reação? Eu fiquei super feliz. Acho que não houve assim, não existe uma palavra que define o que eu senti naquele momento, porque foi realmente muito bom e fiquei ansiosa. Eu acho que o tempo nunca mais passava e quando finalmente as conheci foi assim incrível, foi realmente, elas eram tudo o que eu pensava, trataram mesmo super bem, foi ali, nunca pensei assim a pegar-me tanto a elas e criar assim uma conexão como criámos. Mesmo eu fui das pessoas que mais chorei na despedida, sabendo que mesmo assim eles vão voltar, eu chorei bastante porque realmente foi assim algo bonito, algo genuíno. E uma das raparigas que não ficam em nossa casa, mas que também falei bastante, eu tinha elogiado um anel e ela deu-me esse anel, eu estou com ele agora. Foi lindo! Assim, foi uma coisa que me tocou bastante e que percebi que com todos a amizade não para aí, é uma amizade que é para continuar. Mesmo também, como disse, com as redes sociais e com isso tudo, mas foi mesmo uma experiência incrível. Eu não trocava e esperava vivê-la outra vez, tipo, repetidamente. Olha, o que é que tu disseste-me que ficaste muito ansiosa e que nunca mais chegava ao dia? O que é que tu preparaste especial em casa para as receber? Acho que foi mais o que eu dediquei mais para receber, foi mais o mesmo quarto, porque eu queria que elas se sentissem em casa, queria que tivessem tudo ali disponível para elas. Acho que a coisa que eu mais disse para elas é "If you need something, I'm here". Foi a coisa que eu disse mais, porque foi mesmo, eu queria que elas se sentissem bem, não as queria também pressionar muito, porque às vezes eu até brincava e dizia que não as queria estar a chatear, mas que realmente queria que elas sentissem que eu estava aqui para elas. E foi muito bom sentir que realmente elas gostaram do quarto, elas gostaram das coisas que demos, dos jogos tradicionais que nós arranjámos. Foi mesmo muito bom, foi assim, uma experiência incrível. E para repetir, não é? Exato. Agora vais ser tu um dia destes acolhida numa família dessas? Sim, é? sim, também estamos parece a planear que isso. Fernando Paquim, todas estas experiências têm sido maravilhosas, mas isto deu algum trabalhinho, não é? Como eu disse, muitas dores de cabeça, algumas noites sem dormir, se calhar. O que é que prepararam em concreto para receber este grupo? Eu não sei se vou desiludir ou contrariar, mas então. A verdade é que, sem dúvida, que deu trabalho. Mas foi um trabalho muito bonito. Foi um trabalho muito escorreito, correu muito bem. Porquê? Porque nós tivemos o apoio de muita gente. O apoio desde logo das entidades, que já aqui falámos, dos clubes e das associações e da junta de freguesia, do centro-dia, que foi determinante. A Alda não disse, mas o centro-dia foi o nosso quartel-general. Já lá vamos, já nos vai contar. E por isso é que foi tão interessante. Olha, Fernando, e em relação a como se envolveu a própria comunidade? Como é que ela se envolveu, como é que participou nestes dias? De uma forma muito bonita e muito envolvente, efetivamente. Eu começo pelas famílias
de acolhimento. Porque há que referir que todos ficaram em famílias de acolhimento. Todos ficaram em família de acolhimento. Envolvemos 8 famílias. Eles deram-nos, lá está, nós tivemos tempo de nos preparar, eles deram-nos a listagem. Eu pedi que eles se organizassem um pouco como eles gostariam, e eles mandaram uma listagem já agrupados, e depois para mim foi só fazer este match, esta ligação entre as famílias e eles. Fizemos alguns ajustes pequenos. E nas famílias de acolhimento, qual não é a alegria quando nós tínhamos mais famílias para poder receber mais jovens. Isso foi extraordinário. Portanto, eu estava com algum receio de que as pessoas pudessem não aderir, tivessem receio de colocar os jovens em sua casa, ainda que nós soubéssemos que poderíamos alojá-los num espaço mais comum, portanto, como sendo... Como aconteceu em muitas paróquias, mas realmente Seiça teve esta particularidade, que não esteve ninguém sem ser em família de acolhimento. Sim, e porque eu se calhar aproveitava para abrir só, não falamos muito do que é que fizeram, falava só do programa. O que também foi muito engraçado é que nós pegámos no programa da Diocese e depois adaptámos à nossa realidade. Eles chegaram numa quarta-feira, nós fomos recebê-los ao comboio, em que cantámos ali com o Vitami, que é bem-vindos, toda a gente ali. E eles próprios a dizer que... Eles depois comentaram que... Olha, porque, Fernando, sim. Vocês deram todas as instruções de como é que eles deveriam chegar a Seiça, não é? Eu estou muito orgulhoso, porque nós, tanto na vinda como veja que eles no regresso, nós contávamos que eles apanhassem um comboio às 4, eles apanharam 1 hora antes porque eles anteciparam-se, ou seja, com as dicas que nós demos, eles foi tudo safe. E acabámos por ganhar porque eles chegaram mais cedo. Então, o que eles depois diziam, aquela vossa recepção, nós estávamos quase todos ali a chorar, porque realmente nós recebemos toda a gente a cantar, os jovens ali com os placares, como eu digo, bem-vindos a Seiça, o nosso lema era Vadovice, bem-vindos a Seiça. Bom, foi logo ali. Depois, repare, neste jantar do primeiro dia, que foi este que foi apoiado pela Junta de Freguesia logo, também, foi que nós mobilizámos 60 pessoas para receber 18. Portanto, nós éramos... era muita gente para... Isto mostra a mobilização necessária entre voluntários, famílias de acolhimento, portanto, todo aqueles que nos apoiaram. Depois, dali fizemos apresentações, fomos para as famílias de acolhimento, cada um por si. Eu acho que esse foi o momento mais engraçado e mais assim tocante. Foi quando as pessoas tirámos fotografias que depois imprimimos para eles levarem como recordação. Portanto, primeiro dia. Segundo foi o dia em que eles passaram em Seiça, de manhã em casa das famílias. Cada um fazia a sua lida. O que foi engraçado é que fomos encontrá-los todos no mercado a comprar sardinhas. Fomos encontrá-los no mercado. Estávamos lá todos a dominar o mercado. Depois almoçámos em casa, eu servi sardinhas, que lá está, na minha casa, e depois fomos à tarde, passámos lá em Seiça. Visitámos o museu. Uns gostaram de sardinhas, outros nem por isso. Pelo menos, não sei se aconteceu isso em Seiça, mas nos outros sítios sim. Eles têm um sabor, têm habituados a um sabor diferente. De tarde fomos visitar o museu, portanto o Museu de Seiça, comentado. E depois ainda fomos jogar pádel, portanto aproveitar. Exatamente. Fomos jogar pádel, em que eles todos jogaram. Eu fiquei surpreso. Todos jogaram, logo ali começou-se a criar a relação. Eles são muito desportistas. Eles eram muito desportistas. E depois então, dali, um lanche, sempre muito bem, sempre tudo ali, ao pormenor, lá está esta ajuda que tivemos, em que fomos celebrar então uma do Terço Internacional, como dizia o seu padre, bilingue, e uma missa em polaco, onde, para nossa surpresa, muita gente apareceu para presenciar. A sexta-feira foi o dia que nós fomos para Fátima, saindo muito cedo, juntámos à vigararia, claro, com toda a vigararia, fomos todos para Fátima, onde passámos o dia. E eu tenho que o dizer que ainda não foi dito. Alguns jovens diziam, sabem, vir às jornadas é muito importante, mas vir a Fátima é muito também, é quase mais importante. Isso para nós tocou-nos, tanto que até nós demos tempo livre, foi lá que eles lascaram os joelhos, não foi? Isto foi assim a sexta-feira, regressámos às nossas famílias. Sábado foi o dia que fomos para Leiria, com a convite do nosso bispo, e onde passámos o dia, mas sempre muito, já todos entrosados, já era onde também encontramos muitos outros jovens polacos, e também uma alegria muito grande quando eles se encontravam. Portanto, assim foi. Acho que o seu padre quer dizer qualquer coisa. Não. E realmente este foi o dia que depois ainda regressámos para a procissão das velas aqui no sábado à noite. Na Piedade. Isto foi um dia comprido, onde eles nos deram uma grande mostra, onde eles cantam a barca, que era o cântico preferido de João Paulo II, em que torna-se um hino da cidade. Eles cantaram maravilhosamente, e até há vídeos disso.
O domingo foi então o domingo como o domingo normal na nossa aldeia. Levantamos em família, tomamos um pequeno almoço, fomos à missa em português. Os nossos jovens estão de parabéns, deram o melhor, os cânticos estivemos muito bem, eles também cantavam. Homilia traduzida. Com uma homilia traduzida, em que falava, portanto, tentámos que eles também íamos comentando. Ok, então a homilia foi traduzida. O que é que procurou? Foi presidida por si? Foi. O que é que procurou? Que mensagem é que transmitiu a estes mensagem jovens? do Evangelho, que era apropriada realmente para esse dia. E o Paquim traduzia em inglês e um polaco traduzia de inglês para polaco. Tentámos muito esta ligação, porque que a língua não fosse mesmo um obstáculo. Claro que o coração fala, mas percebe-se também, é importante também nós percebermos o que estamos, do que falamos. E depois, isto foi o domingo, em que fomos, eu acho que agora vou falar de um momento que eu acho que foi muito, muito interessante, que seguido da missa ainda vendemos uns bolos à saída da missa, para envolvermos a comunidade e toda a gente, e fomos então, com o apoio da Associação das Fontanhas de Ceiça, fomos para um almoço onde reunimos quase 150 pessoas. Foi extraordinário. E aqui foi quase... E esse almoço aqui foi um almoço partilhado? Não, nós apostámos mesmo no almoço em que a comunidade veio, contribuiu com a sua parte, porque assim era mais organizado. Sim. Porque quisemos que tivesse entradas, sopa, prato, sobremesa. Tudo aquilo a que se tem direito. Tudo. Muitas sobremesas e animação. Eu acho que a Ângela quer falar sobre a animação. Ângela? Não, é que eu acho que desde o início que nós pensámos em fazer um programa, não é? O Paquim é o mentor maior aqui das jornadas da juventude, aqui em Ceiça, isto tem que ser dito, e ele é o nosso líder. Mas, em conjunto, tal como ele já disse, tentámos fazer ali um programa que às pás das tantas nós já dizíamos, espera lá, mas como é que vamos fazer isto tudo? E então, no almoço, que desde o início foi uma das coisas que nós pensámos, tem que haver um almoço todos juntos que possa envolver também a comunidade, temos que ter animação à portuguesa, claro. E então tivemos a animação, tal como a doutora Alda já falou, do centro de dia com os seus utentes, que foi maravilhoso. Tivemos também acordeonistas, 3 acordeonistas, e também eles fizeram parte dessa animação, porque o paro que vem com eles, ele sabe tocar acordeão, e antes de ser padre, tocava em casamentos. Ora, então, animou ali a tarde. Nós, se calhar, se deixássemos, ainda lá estávamos hoje, porque de facto eles estão muito abertos a estar, e era de facto uma família. O facto de, se calhar, eles serem 18 também permitiu que conseguíssemos fazer ali uma família, uma coisa mais acolhedora, e que teve este sucesso, e que não acaba por aqui, não é, Paquim? Pois, já vamos falar disso, que eu acho que ainda vem voltar. Agora, Fernando Paquim, com que é que se preocuparam em lhes dar a comer, por exemplo, neste almoço? Primeiro a doutora Alda fez um trabalho extraordinário, que ela própria pesquisou a gastronomia, ao ponto de arriscar fazer uma sopa, que teve uma avaliação de nota 20. Alda, não sei se quer falar sobre sério? Então... Isto é coisas Alda Moreira, realmente é verdade, mas como é que foi? Então é assim, nós achámos que tínhamos que servir uma sopa, então tínhamos que servir a sopa típica do centro social, que é a nossa sopinha de peixe, que se calhar é a única. Então fazia-se a sopa de peixe, então, mas eles podem não gostar de sopa de peixe. Exatamente. Vamos arranjar aqui uma sopa que eles gostem. Pesquisei, achei, fiz um teste, toda a gente aprovou, fez a sopa de... É uma sopa agora de é o quê? É uma sopa de beterraba, só que é feita com entrecosto. Então parece-me bem. E é vermelha, fica completamente vermelha. Eles comem ou com queijo creme, ou com natas, ou com uma batata esmagada com queijo e bacon e cebola. Pois, parece-me bem. Fez-se isso tudo e comeu-se. Os polacos gostaram e os portugueses que testaram também. Há gente que ficou fã da sopa. Pronto, exatamente, a mim parece-me bem. Para além disso, tiveram a preocupação de servir outras refeições no centro-dia. Qual foi? Foi esse o papel também? Neste primeiro dia, como tínhamos combinado, era um dia de grelhados, pronto, pensou-se na sopa, depois os grelhados normais. Nós investimos muito
nas saladas e percebemos que eles devoravam saladas. E então a nossa preocupação nos dias seguintes foi, ok, com esta imagem vamos replicar, e tínhamos sempre muita variedade, porque de facto eles, eu acho que, mas já me tinham dito que os polacos são muito de, põem tudo na sopa, tudo o que aparecer de verdura, inclusive salada, eles metem tudo na sopa, e eles faziam um pouco isso, a mistura que faziam era um bocadinho, para nós foi uma experiência engraçada, porque depois veio o grupo das italianas, e eu olhei para as saladas, para as taças das saladas, e ninguém tinha comido, e eu disse, ai, que engraçado, os italianos não comem salada. Não, os italianos comem salada no fim, depois de terem comido vão comer a salada. Vão comer a salada, e então a salada foi toda a mesma. Mas a nossa preocupação foi realmente essa. No centro social foi só esse jantar, e o jantar de sábado. O jantar de sábado fizemos o nosso típico bacalhau à Brás e o bacalhau espiritual, que era uma comida de forno, uma comida de conforto, só para, porque também não sabíamos a hora que chegavam, tinha que ser um dia complicado, tinha que ser um jantar sábado. Também muito rápido, porque tinham que vir para aqui, e voltámos a investir nas saladas, e acho que isso foi, eles estavam todos, e as sobremesas, sempre as famílias de acolhimento colaboraram todos os dias em fazer sobremesas espetaculares. Eu acho que no primeiro dia a mesa das sobremesas eles próprios se espantavam com tanta coisa que está aqui, porque foi à portuguesa. Nós gostamos de receber bem, e os jovens e os pais e entusiasmaram-se e trouxeram de facto os seus melhores petiscos, e essa partilha foi de facto muitíssimo importante. Nós estávamos a falar e eu interrompi. Sim, porque a logística, ela corremos tudo muito bem. Com este apoio, com a forma, o facto de termos uma equipa alargada, de gente que se entregou, como disse a Ângela, portanto mesmo nos transportes, entre o centro de dia, o clube que nos ajudou imenso, as famílias também nos foram, portanto isso correu-nos realmente muito bem, e que nos permitiu vivenciar melhor, sempre de uma forma muito calma, muito sem pressas. Tentámos realmente, porque eu também queria dizer isto, nós também tentámos que eles passassem tempo em família. Porque eu acho que essa foi a moeda de troca. A moeda de troca para as famílias que receberam foi o tempo. Eu acho que eu tive esse sentimento de que a família não podia ter este lado utilitário. Só lá vai comer, dormir e tomar o banho. Não. Eles tiveram que vivenciar. Nós tivemos o Sr. Zé, das Fontinhas de Ceiça, que os levou lá para a sua horta, que os levou a beber cafezinho, ou seja, a seguir a sua rotina. Isso eu acho que foi uma grande mais-valia. Foi isso que se preocuparam, mostrar a estes jovens a vossa rotina. Sim, nosso ambiente, porque até começando a falar daquilo que fica, eu acho que uma grande amizade, porque eu não sei se nós nos despedimos agora na segunda-feira, mas eles vão voltar domingo à tarde. Esta especificidade, lá está, que me perguntava porque é que orem a que saísse com Wadowice, foi que nós organizámos assim. Eles vão voltar no domingo, nós vamos esperá-los, acho que eles virão cansados, mas segunda-feira vamos agora, iremos amanhã à tarde reunir para definir qual é o programa que nós vamos fazer. E ficam quanto tempo? Ficam 2 dias inteiros. Nas mesmas famílias? Segunda e terça. Partirão na quarta-feira de manhã. E vão para as mesmas famílias onde estiveram agora? Em princípio não. Por razões de logística será mais fácil concentrarmos no salão para fazermos um programa. Agora, já temos convites, já sabemos que há famílias que dizem, eles vão lá, têm que ir jantar à minha casa, eles têm que voltar. Mas já é sempre numa perspectiva em que, por uma questão até de facilidade, vamos nos juntar, é só meramente para dormir, em que ficaremos então de domingo para segunda para terça para quarta, em que eles vão partir para o Porto, onde vão gozar o Porto, onde vão visitar o Porto, para partir então nessa madrugada para a Polónia. O que é que vamos fazer nestes 2 dias? Bom, é perguntar a estas jovens porquê, e temos ingredientes a mais para tão poucos dias. Queremos ir à praia, queremos ir ao Grual, queremos ir a Fátima, queremos ir ao Castelo, à Vila Medieval, queríamos ir à Aljustrel, queríamos ir à Ortiga, queríamos ir à Procissão das Velas, portanto, era preciso mais uma semana e nós não temos. Portanto, é isso que quando eles vierem, e porque a Beatriz dizia há bocadinho que chorava na despedida. Eu não estava, porque eu sabia que era até já. Tanto que eu tenho que dizer isto, nós estamos nas redes, no nosso canal do WhatsApp, em que nós estamos a vivenciar as jornadas através deles. Eles mandam-nos fotografias ao minuto, em que eles nos vê, portanto, o que é que eles estão a fazer, como é que lá está o nosso
nosso orgulho de que eles foram diretos ao alojamento sem tudo ali certinho, direitinho. Portanto, eles agora vamos também, é através dele que vamos viver as jornadas lá em Lisboa. Exatamente com a reportagem que eles fazem e o reporte que fazem para as pessoas. Sim. Aqui de realçar o espírito de acolhimento, não apenas deste grupo, mas de vários grupos que antecederam este. Por exemplo, tivemos lá um grupo em que trazia também um bispo e um padre, e foi muito fácil, tinham 2 ou 3 famílias para acolher o bispo. E então lá fui jantar com esse senhor bispo francês. Sim. Lá fui jantar com esse senhor bispo francês e lá pernoitou na casa do Sérgio e da Manuela, e portanto há toda esta abertura para este acolhimento. Portanto, este espírito reina naquela comunidade. Não sei porquê, mas espalhou-se e existe este espírito de acolhimento e de participação. Hoje há bocadinho falámos como presidente de junta, como mãe de família, como família de acolhimento. Com o que é que a Ângela se preocupou para receber estes jovens? A minha principal preocupação era a língua, tal como a Carlota. Mas isso aponta-se. Não, e de facto, eu já disse, e espero que a professora do Instituto da Carlota não esteja a ouvir, mas eu acho que valeu mais estes 5 dias ou 6 intensos a falar inglês de manhã à noite, ou a falar português, não é? Porque não era bem inglês. Valeu mais do que quase 5 anos de Instituto. É isso. Porque, de facto, nós quando queremos, conseguimos lá chegar. Agora, preocupei-me, de facto, com o que lhes dar de comer. Acho que é sempre a preocupação. Para mim foi a principal preocupação, porque eu quando vou para algum lado, e eu sou uma pessoa que gosto de comer, se não como bem, parece que já não gosto tanto do destino onde fui ou do acolhimento. E então a minha preocupação era que tivesse várias coisas para elas poderem escolher. Elas chegaram ao 2º dia e disseram: "No more food, please." Elas só diziam: "Vocês comem sempre assim?" Perguntavam elas. "Mas vocês estão sempre a comer?" Não é sempre. Mas sobremesa, almoço, sopa e pronto. E portanto foi de facto a minha principal preocupação. Foi que elas se sentissem, pudessem comer bem. Porque a nível de acomodações eu sei que estes jovens vêm preparados para dormir em qualquer lado. Sim, claro. Eu tinha 2 quartos para lhes dar e perguntei se queriam dormir uma em cada quarto, ou então se queriam dormir no mesmo quarto, e elas logo, não, dormimos no mesmo quarto, queremos estar juntas. E foi de facto uma experiência extraordinária. Foi a primeira vez, mas eu quero repetir, e já nos foi feito um convite para a nossa família toda ir à Polónia para ficar numa das casas uma das meninas já nos convidou, inclusive já falei com a mãe dela, porque estas novas tecnologias também permitem que nos conheçamos. E de facto elas estavam muito agradecidas. Elas diziam que nós éramos a família delas em Portugal e que eu era a mãe delas, e portanto tens que falar com a minha mãe da Polónia, porque vocês têm que se conhecer. E elas estavam maravilhadas, eu acho que correu de facto muito bem, e tenho a certeza que não vai ser a primeira nem a última vez. Não tenho a certeza que não vai ser a última. A primeira foi. Sim, não vai ser a última vez, de facto, que irei receber jovens em casa. Sim. Carlota, eu estava-te a ver aí toda feliz da vida, a pensar assim: vou à Polónia. É isso? É isso. Olha, há bocadinho a Beatriz falou que a jovem que esteve em casa dela lhe deu. Vocês trocaram alguns presentes? Sim, eu fiz 2 pulseiras para cada uma. Sim. E dei no princípio. E depois elas tinham deram pulseiras especiais que tinham algum tinham significado. São parecidas. Sim, são tipo com as que vocês têm, trancinhas. E tinham 3 cores. Cada uma. Uma tinha vermelho, laranja, amarelo. E a outra tinha roxo, rosa e outra cor, e que tinha um coração. Sim. Então para mim fez muito significado, porque foi a primeira vez que eu fiz pulseiras, né? Então foi meu Deus, foi a primeira vez para tu. Isso é uma experiência inesquecível. Foi muito especial para mim. Pelo menos fazer as pulseiras e ver as reações delas foi tipo: tu não precisavas de fazer.
mas eu quis fazer. E elas deixaram alguma coisa para vocês? Deixaram presentes? O que é que elas deixaram um livro. Elas deixaram um livro com foto do Papa. Acho que é a história de Wadowice. E deixaram 2 terços que cada uma trouxe. Um cheirava pétalas de rosa, que eu dei à minha mãe, e outra tinha... Eram terços pequeninos. São as dezenas, sim. E outro tinha lá o Papa de um lado e no outro tinha Wadowice. E eu disse logo à minha mãe: este fica para mim. E vais guardar e guardaste. E deixaram comidas típicas, doces, que eram lá de Wadowice, lá da Polónia, que eram tipo uns docinhos que eram de chocolate e acho que é marshmallow por dentro. Outros que é e já agora são bons? Sim, são deliciosos. Eu acho que fui a única que disse que eram deliciosos. Mas deram um especial para a minha mãe, que era de ameixa. Para a minha mãe e para o meu pai. E ela também achou delicioso, achaste? Eu não gostei. Sim, os da ameixa confesso que ainda não abri, mas só para complementar, nós lá em casa fizemos questão de dar a conhecer a minha família. E então convidámos a minha família para ir lá jantar num dos dias, e elas deixaram um livro para o meu irmão e umas pagelas e uns postais também de Wadowice. Portanto, elas vinham preparadas para agradar. Sim, e então eu disse-lhes, quando a Carlota lhe fez as pulseiras, eu disse-lhes, este é o primeiro presente, porque eu queria conhecê-las e queria perceber o que é que de facto elas davam valor. E, tal como o Sr. Padre já disse, para elas as Jornadas da Juventude é Fátima. Elas são muito devotas. Nós fomos mais do que uma vez a Fátima com elas, porque elas queriam muito e eram devotas de Nossa Senhora. E então, agora, já preparámos os últimos gifts para elas. Para quê? De Fátima, não é? Nossa Senhora de Fátima. E, portanto, vai ser agora a próxima. Sim, Carlota. Nós demos a escolher uma noite para irmos ao Santuário de Fátima ou a um concerto. Elas escolheram ir ao Santuário de Fátima porque elas disseram que era mais bonito, pelo que ouviram, era mais bonito durante a noite. Então nós fomos ao Santuário de Fátima neste dia e depois no outro dia fomos ao concerto, porque elas, pelos vistos, só queriam ir a Fátima. Muito bem. Olha, Beatriz, há bocadinho já me falaste aqui do teu anel. O que é que elas deixaram para ti lá em casa? Elas deixaram mais ou menos assim um saquinho com também um livro sobre a história de Wadowice e uns ímãs. Deixaram também uns panfletos. Deixaram também bombons numa noite de jogos entre nós, deixámos lá, deram-nos uns bombons a provar, que eram tipo chocolate e goma por dentro, também bastante tradicionais lá. Uma das raparigas deu-me um autocolante bastante tradicional de lá, pelo que eu entendi. E pronto, e deixaram também, não só de prendas, deixaram esta experiência incrível e a amizade, só o facto de mal embarcaram por mandar mensagens a perguntar se estava bem, se estava melhor, que já tinham saudades minhas, essas todas as coisas, saudades de todos, foi ali, percebemos que pronto, estou ansiosa por voltar a vê-los e é mesmo muito bom. Eu quando pergunto pelos presentes, não é que os presentes sejam importantes, é para termos a noção de que estas pessoas vêm preparadas também para agradar quem os acolhe, não é? E isso foi notório. É um bocado isso também, não é? Porque eles vinham... Eu acho que a maior prenda que tanto rezámos, nós não conseguíamos um acordeão de teclas, conseguimos acordeão de botões. Então a maior prenda que nós rezámos tanto, que lá alguém arranjou um acordeão de teclas, e a maior prenda que eles tiveram foi neste último almoço, quando eles veem, quando o padre diz, quando vê o acordeão, ele deu-lhe um beijo, disse uau! Deu-lhe um beijo. E uma das maiores prendas foi quando eles nos brindam com aquelas 4, 5, 6 músicas em que eles são típicas populares. Deles. Sim. Eu acho que essa foi uma das maiores. Víamos a alegria, dizer até que enfim cá um acordeão para que nós possamos cantar e vos possamos retribuir aquilo que vocês nos deram. E isso foi muito, muito, muito notório. Estas pessoas vieram, mas houve, como o padre Zé Luís já disse, e ela também, houve vários grupos que passaram por 6. Também houve uns ciclistas que chegaram
à paróquia de Ceiça. Foi uma boa conjugação. Deus escreve direito por linhas tortas, e realmente 3 ciclistas, sabendo que o padre estava cá, fizeram coincidir e ajustaram o seu programa para passarem. Mas vieram de bicicleta? Vieram da Polónia em etapas, tinham saído, eu não salvo erro. Eu sei. Eu conheço o programa, porque tive o privilégio de almoçar. É? Sim. Então eles saíram eles não são de Wadowice, são mesmo da capital, Cracóvia. Saíram e faziam, era o 21º dia de viagem. Entraram em Portugal por Chaves, atravessaram Portugal até Viena do Castelo, fizeram os caminhos de Santiago, de Viena do Castelo até o Porto. Então o padre só dizia, porque a Polónia é muito plana, e o padre, nestes 3 ciclistas há esta situação. Havia um que era padre em Cracóvia, e ele dizia: Portugal é cheio de altos e baixos, é altos e baixos, a cidade de Coimbra é só altos e baixos. E eu disse: quando chegar a Lisboa vai ver o que é. Então eles percorreram então no litoral, vieram sempre pelo litoral até Coimbra, tinham partido de Coimbra na véspera e foram para Fátima. E nesse dia dormiram em Fátima, e nesse dia de manhã vieram de Fátima para se encontrar com os colegas em Ceiça. E vocês não sabiam? Nós só soubemos em vésperas. Soubemos eles cá. Eu também diria que esta jornada é, para eles, dedicada a pedir mais vocações. Eles vieram numa jornada para mais vocações. Portanto, foi uma boa coincidência. Eles juntaram-se a nós, estiveram connosco, também lhe conseguimos dar até este aconchego em termos de logística, de alojamento, de refeições. Foi muito bom. Um desses ciclistas era sacerdote, padre. Concelebrou connosco, com o outro polaco e comigo, logo a seguir. Olhem, um exemplo a seguir, Padre José Luís. Ele é muito mais novo do que eu. Umas boas pedaladas. Ele é muito mais novo do que eu. Qualquer idade é boa para começar. Esses 3 ciclistas ficaram depois, quando chegaram, foi só nesse dia que tivemos essa oportunidade. Ok, então vão dormir onde? Quando percebemos, vão dormir onde? Vinha uma carrinha. Eu penso que um irmão do sacerdote de apoio. Penso que quando eles não tinham albergues, foi isso que eu percebi, dormiam na carrinha e disse: não, esta noite vão dormir no centro social, que nós arranjamos caminho para... Foi o entusiasmo, quando eles começaram a ver que podiam dormir lá, que foi uma alegria. Partiram na segunda-feira de manhã às 7 e pouco da manhã de bicicleta rumo a Lisboa, mas dormiram lá também. Iam participar nas jornadas. Ora bem, a nossa conversa está a chegar ao fim. Eu não sei se há algum pormenor importante. Há um pormenor importante. É que daqui fica de tal forma uma ligação que nós penso que temos que assumir que estamos a organizar para ir lá para o ano. Mas quando estamos a falar em vamos, quem é este? Quem é este são nós? Os jovens e os adultos. Sabendo que depois faremos programas ajustados em que estes jovens querem encontrar os outros jovens e serão recebidos de certeza pelos outros jovens lá. Portanto, no próximo ano, ainda data ainda a definir, portanto, na primavera, portanto, maio, junho, talvez, iremos nós, já estamos formalmente convidados e ainda vamos, se calhar, combinar os detalhes na próxima semana. Beatriz, olha que isto na próxima semana fica resolvido. Exatamente. Tu vês depois lá uma cunha para ir também a Paula da Rádio, isso nunca se sabe. Diz assim: olha, a Paula da Rádio podia ir. É uma boa ideia, não é? É uma boa ideia. Eu queria, sim. Eu estou a ganhar. Então, já foi. Porque, entretanto, para além do convite para a Polónia, que já tinha sido feito, ontem, como uma das meninas italianas estava magoada e andei toda a manhã com ela a tentar encontrar médico, consegui salvar a situação, ela já dizia: és o meu anjo em Portugal, tens que ir à Itália. Pronto. Estou convidada para a Itália. Uma cidade no norte da Itália, que pelo que eu vi na internet, muito bonita, nos Alpes, a fazer fronteira entre a Eslovénia e a Áustria, e realmente foi também este complemento, como dizia o seu padre, Ceiça é um ponto de passagem, e recebemos estas jovens também muito nos enriqueceram. É verdade. Olha, para terminar, e cada um, o que é que foi realmente viver estes dias? Não vale a pena perguntar, se voltássemos atrás, se aceitavam o desafio, porque já sei que sim, mas o que é que foi? Como é que foi mesmo viver estes dias? Um sentimento de enorme gratidão, porque quando nós conseguimos fazer outros felizes, nós ficamos felizes. E portanto isso dá-nos uma graça, foi uma graça viver estes dias.
Zé Luís, deu mais ou recebeu mais? Recebi um sentimento de esperança, maior esperança, de que os jovens de cá possam sentir-se motivados a seguir o exemplo de coragem, de alegria, de fé daqueles jovens. E, portanto, é um desafio para que no dia de amanhã os poucos jovens que existem naquela freguesia possam seguir realmente esta alegria da comunhão e da aventura e da vivência da fé e de seguir Jesus Cristo. Ângela, como presidente de junta, como mãe numa família de acolhimento, como é que foi mesmo assim? Como é que defines estes dias? Paula, é tão difícil de arranjar uma palavra que defina isto, porque de facto foi mais do que fantástico. Foi... Eu não consigo encontrar aqui algo que consiga, eu não vou dizer divino, porque isto parece uma coisa de Deus, mas também é, e tem aqui algo de mágico, talvez, é uma coisa mágica e única, até ver, para mim foi assim que eu senti. Então, Carlota, como é que tu viveste isto? Vivi muito bem. Eu, sinceramente, eu gostei muito de conhecer principalmente as raparigas que estiveram em minha casa, mas eu pensava que só ia conviver com elas, porque eu não sou muito aquela pessoa que chega ao pé da pessoa e começa a conversar, principalmente em inglês. Mas na despedida foi quando eu socializei mais. Eu também chorei como a Bia. Foi mais tipo quando eu vi que eu já não ia ter duas raparigas a dormirem no quarto ao lado e não ver o quarto assim com as roupas delas, e foi um bocadinho triste para mim, mas também foi uma sensação de felicidade, porque sei que eles vão voltar e que eles não saíram aqui para muito longe, entre aspas. Por exemplo, Lisboa não é muito longe. Por acaso eu queria ir com eles, mas na vida não é fácil. A vida é difícil, querida, é muito dura. Pois. É muito dura, e muito dura. Então, aquilo foi meio que... vamos para o ano para a Polónia. Isso é muito... Isso é que é importante. Isso agora é muito importante, porque eu sei que vou vê-los outra vez. Exatamente. Beatriz, o teu sentimento é igual. O meu sentimento é igual. Eu concordo também com a Ângela, por não haver uma palavra para definir o que todos sentimos. Foi algo muito único e algo genuíno. E também concordo com a Carlota, foi muito estranho não ir bater à porta no quarto ao lado para falar melhor sobre o dia. Foi mesmo muito estranho. E perguntar se elas, se quiserem alguma coisa, eu estou aqui, tipo, isso já é a base. Elas já sabiam, mal alguém batia à porta, elas já se diziam, não precisamos nada. Não, mas foi mesmo único. E eu chorei não foi pelo facto de, ok, eu sabia que eles iam voltar, mas foi mesmo porque, foi algo tão bonito e não os vou ter cá por estes dias, mas ia gostar na mesma. Acho que foi mesmo assim, genuíno. Foi a alegria daquilo que viveste, não é? Choraste pela alegria de que viveste. Só para acrescentar uma coisa que eu acho que é importante. Estes jovens voluntários daqui da paróquia, alguns deles também não se conheciam entre eles e ficou uma relação tão forte, não só na preparação como nos dias de acolhimento, que eles hoje foram todos juntos para a piscina. Portanto, isto também é bom, e eles estiveram à altura e eles também estão de parabéns, porque eles foram parte fundamental desta vivência. Fernando Paquim foi mesmo o coordenador de toda esta equipa, uma equipa vasta que se dedicou a estes dias que eram denominados os dias nas dioceses, era assim que se denominavam estes dias das pré-jornadas. Qual é que é o sentimento no final? Um dever cumprido? Estamos a falar ainda de um regresso, mas... Pego em dois motos. Sim. Primeiro, do moto da diocese, que era uma casa cheia de jovens. E assim foi, uma casa cheia de jovens. E o segundo é que concretizou-se em Ceiça, Maria levantou-se apressadamente. E assim foi o que nos aconteceu. Ceiça levantou-se apressadamente, de forma consistente, e recebeu estes jovens e refrescou-nos. E ficou mais refrescada, mais forte. Foi isso que aconteceu. Portanto, Paquim voltaria a aceitar o desafio para coordenar... A pressa no ar. Voltaria a aceitar o desafio para coordenar esta equipa de acolhimento local?
Eu ia brincar, dizer que hoje ainda era muito cedo. Não. Não, aceitaria, claro. Muito obrigada a todos por terem estado aqui. Fica à espera então de notícias da vossa ida à Polónia. Pode ser? Sim, combinado? Daremos. A nossa semana é diferente, falamos e fazemos aquilo que é um bocadinho o rescaldo daquilo que se viveu, mas acima de tudo termos o testemunho das pessoas que viveram estes dias na primeira pessoa. ABC Portugal 92.3 FM. ABC Portugal 92.3 FM e verão.